E aí, pensantes, belezeira? Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso mini curso de Java e hoje vamos falar sobre o conceito de interface. O que é interface? Bom, se você prestou atenção nos passeios que a gente fez sobre métodos abstratos, você certamente notou que eles elencam uma assinatura de parâmetros para esse método, mas eles não mostram uma definição dentro do escopo, certo? Quem encaminha isso é a subclasse, dando, portanto, uma finalidade mais específica, uma finalidade concentrada nos pontos mais importantes para aquela aplicação. A gente pode afirmar que o termo abstract vem exatamente dessa noção de abstrato e concreto, porque naquele momento do código, a proposta que está sendo criada, ela não se concretiza ali. O objeto daquilo que está sendo proposto só vai se instanciar por intermédio de uma subclasse. Vocês lembram disso, né? Foi demonstrado nas aulas anteriores. O abstract não permite instanciação de objeto naquela página da classe, naquela classe abstrata. Você vai instanciar através dos filhos dessa classe. Então o abstrato ele guarda tudo ali naquele mundinho que não é tangível, que não é concreto. Beleza? Guardem essa imagem, porque isso tudo vai ajudar a gente a entender o que é interface. Aliás, dizem que a interface é a manifestação mais abstrata que existe num código-fonte. É importante que eu faça um pedido. Toda aquela ideia que você tem de interface gráfica ou da janela homem-máquina usual aí do mercado, a interface em Java não está embasada nessa imagem de interface de mercado, tá bom? A interface em Java é outra coisa. Então, pensantes, bora lá criar uma situação no NetBeans para ilustrar essa interface. Bora lá! Bom, então a gente vai criar aquela nossa nova classe primeira. Vamos dar um nome para ela de exemplo interface. É a nossa principal, né? No caso aqui, essa página não é a nossa interface, tá bom? É uma classe, que é a nossa classe, o nosso pacote, né? É a nossa classe de chamada, é o nosso main, né? Então, aqui não é a interface ainda, beleza? É isso aí. Essa página de chamada aqui, pra gente não importa no momento. A gente vai deixar tudo como está. E a partir dela, aqui do lado aqui, vamos aqui, ó, exemplo, né, interface principal. Aqui, nessa pastinha aqui, a gente vai fazer a nossa interface. Então, você clica com o botão direito, New, Java Class. Não, Java Class não. A gente vai para Java Interface. Agora sim a gente está passeando no mundo das interfaces. Aqui eu vou dar um nome para ela de interface nossa. Nossa interface. Interface nossa. Pois bem, finish. Tá aqui agora sim a nossa interface. Reparem nas diferenças de layout de uma página para outra. Deixa eu aumentar aqui, né? E aqui a nossa interface. Repare que ele vem com a descrição, uma palavra reservada para o conceito de interface no próprio Java. Tá bom? Então ele até usa a palavra interface. Para ilustrar uma situação de interface, vamos imaginar incrementos. Sim, incrementos. Vou até escrever aqui, ó. Vamos imaginar diferentes incrementos. O que eu vou fazer? Vocês já vão perceber. A gente vai criar um método que incrementa um valor de 1 em 1 ou de 2 em 2. Então, nessa mesma interface vai ter um único método que vai ser bifurcado, que vai ser utilizado para duas classes. Uma classe de incremento 1 em 1 e outra classe de incremento 2 em 2. Vamos lá. Então a gente tem um int, simplesmente próximo. A gente chama o próximo número, né? Brincando com essa ideia de incrementação. Para ser um método entre parênteses, simplesmente, repare que ele veio abstrato. Aqui, ó, dentro dessa linha, é como se tivesse aqui um public, porque sim, decore isso.
Toda interface é pública. Então é como se viesse um public e viesse um abstract aqui. É como se fosse isso. Na verdade não é nem como, é exatamente isso. Só quando você declara aqui que é uma interface, isso já está subentendido. Você não precisa escrever isso. O Java já está criando uma engrenagem com essa postura. Então vou anotar aqui, ó. Você não vê, mas o Java já deixou ali como public abstract. Beleza? Então, feita a nossa interface, agora a gente vai criar uma classe, porque a gente não consegue fazer a instanciação de objeto dentro dessa interface. Ela é uma ideia totalmente abstrata, ela não concretiza as coisas aqui. Para concretizar, a gente precisa de uma classe atrelada a ela, uma classe filha dela, mas a gente não usa o conceito de herança. Aliás, até usar esse termo filha tá meio deslocado. Uma interface, ela não é herdada pela classe filha, ela é implementada pela classe filha. Tá bom? Beleza? Aí no caso, não é nem classe filha, né? Aí no caso é uma subclasse. Vamos lá então. Aqui do nosso lado esquerdo, a gente vem aqui, clica com o botão direito e Java Class. A gente vai criar uma classe mesmo, vai ser a nossa subclasse. Então aqui a gente tem a classe 1 em 1. Lembrando que a gente está com a ideia de incrementação, tá bom? Tá aqui a nossa subclasse. Aliás, agora ela ainda não é uma subclasse de nada, né? Ela vai ser subclasse quando a gente usar uma palavrinha reservada para dizer que ela está atrelada a outra classe. No caso, a uma interface, né? Então aqui em public class, vamos aumentar esse negócio aqui. Aqui em public class, 1 em 1, a gente usa a palavra extends. Estou fazendo uma pergunta. A gente usa a palavra extends? Não, né? A gente vai usar a palavrinha reservada chamada implements. Agora sim, agora a gente está falando de interface, beleza? Repare que essas palavrinhas extends, implements estão conjugadas na terceira pessoa do singular, no inglês. Então, ela quem? A classe 1 em 1 implementa, conjugação terceira pessoa, implementa quem? Implementa quem você quiser mandar ela implementar. No caso, uma interface, a interface que a gente criou, que tem o nome de interface nossa. Então agora sim a gente faz essa linkagem de uma para outra. Vamos escrever então, interface nossa. Agora sim a gente acabou de linkar a nossa classe com a interface. Apareceu uma exclamação aqui, vamos ler o que está acontecendo. Simplesmente está falando aqui que essa classe nossa 1 em 1, ela não é abstrata, então ela não pode sobrescrever um método abstrato. Lembra? Lá na nossa interface, a gente só terá métodos abstratos. Nem que você queira escrever outro método que não seja abstrato, você não consegue. Ali tudo é abstrato. Então, realmente, ele está correto na sua observação e está perguntando para a gente. Olha, você clica nesse botão de exclamação aqui, ele pergunta para a gente, você quer implementar todos os métodos abstratos lá? Você quer? Então, você simplesmente clica aqui. Aí, ó, agora a gente sobrescreveu e está tudo bonitinho. Lembrando que essa linha aqui não é interessante para a gente. Eu vou apagar ela. Lembrando que isso aqui você poderia escrever também, mesmo com aquele sinal de exclamação aqui, você poderia escrever @override e colocar esse public. Lembrando que, olha aqui, esse método aqui, olha como lá é um public mesmo, né? Aqui, ó, que eu tinha falado para vocês, é como se tivesse um public abstract aqui. Porque aqui nessa página ele já está entendendo isso. Então é automático. Aqui não, aqui você tem que escrever esse public em próximo. Você está chamando aquele método lá, mas aquele método lá ele é public. Então aqui, numa situação puramente de classe e não de interface, sem essas especificidades, aqui você escreve esse public, tá bom? Agora sim, aqui a gente já tem uma herança de parâmetro, né? Que no caso é um parâmetro vazio, um parâmetro nulo, mas é um parâmetro. Então a gente tem uma herança de parâmetro, mas não tem a definição no escopo desse método.
Então aqui a gente faz a nossa definição. Como a gente está pensando em incrementação, vamos aqui, ó, anteriormente, começar a inicializar a nossa variável em 0. Então deixa eu escrever aqui, que é um incremento de 1 em 1, e que a gente tem uma variável, valor inteiro, e a gente tem um método construtor que vai inicializar essa variável em 0. Então a gente cria o nosso método construtor aqui, 1 em 1, ele é método entre parênteses, chaves, e inicializa a nossa variável em 0. Aqui, para a chamada do nosso método da interface, a gente tem que elaborar a ideia de incrementação. Então, a gente tem que o valor é incrementado de 1 em 1 e retorna esse valor. Feita a nossa classe 1 em 1, pois vamos agora, a partir desse mundo abstrato aqui, em que não se pode instanciar objeto, não se pode concretizar o que está sendo pretendido, e depois essa intermediação que a gente faz pela classe, agora sim, a partir da classe, a gente pode instanciar o objeto. Então vamos instanciar aqui na nossa página principal. Ó. Lembra? Nossa página principal, o nosso main. Aqui a gente vai fazer a chamada de instanciação propriamente dita de objeto. Então eu tenho aqui a minha classe 1 em 1. Se você tentasse chamar aqui a interface para instanciação de objeto, você não iria conseguir. Pode escrever a linha aí que você vai ver que não vai dar certo. Então, como o meu 1 em 1 é uma classe, eu posso chamar para fazer instanciação de objeto. Então, eu tenho que 1 em 1, vou criar um objeto aqui, vai1, por exemplo, né? Recebe new 1 em 1. Beleza? Para ele trazer para a gente um conjunto de números incrementados, vamos pegar um for aqui e criar um izinho para esse for, que ele inicializa em 0. É o nosso contador, né? A gente está criando um contador aqui. E esse i, ele vai até... Então ele vai contar 4 vezes. Ele começa 0, 1, 2, 3. No 4 ele para. Tudo que for acima de 4 ou o próprio 4 ele para. Então ele vai rodar esse laço 4 vezes, certo? E claro que a gente tem que pedir para ele incrementar, né? Senão ele não vai fazer isso. O que a gente quer que seja feito nesse for? Bom, eu quero que ele imprima na tela esses números que estão chegando. Então simplesmente vai ao próximo, ó. Descendo aqui até tem a tabela, ao próximo, que é exatamente o método da nossa interface. Tá ótimo, feito nosso for. Vamos botar isso aqui para rodar e ver no que dá. Aqui, ó, apareceu aqui, ó. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Porque ele está incrementando de 1 em 1. Agora a gente vai fazer uma classe para ele incrementar de 2 em 2 e vamos chamar a mesma interface. Olha só que legal. Vamos lá. Vamos montar outra classe aqui. Dar o nome para ela. 2 em 2. Então essa nossa classe 2 em 2, ela implementa quem? A nossa interface. Qual que é o nome da nossa interface? Interface nossa. Assim como anteriormente aqui, a gente vai ter a mesma descrição, só que a gente vai incrementar de 2 em 2, né? Então eu vou prontamente copiar isso daqui. E aqui dentro desse escopo, vamos descrever o código para uma incrementação de 2 em 2. A gente também tem um valor que se inicializa em 0, mas aqui a gente pega a classe 2 em 2 para o nosso método construtor. Esse override, essa sobrescrição a gente também vai usar, e diferentemente desse incremento 1 vai ser incremento 2 e retorna valor. Tá tudo certo. Agora aqui na nossa página principal, na nossa chamada e instanciação propriamente dita de objeto, a gente cria uma instanciação para essa classe. Então é 2 em 2, tem um objeto vai2, esse objeto recebe new
2 em 2. Aqui num jogo rápido a gente vai usar esse mesmo laço de for e simplesmente aqui operando o nosso método da interface não vai ser mais essa variável vai 1, mas sim a variável vai 2, tá bom? Então vamos ver o que acontece. Ele agora vai incrementar de 2 em 2. Dá-lhe play, simplesmente ocorreu tudo funcional, tudo bonitinho, liso. Tá aqui ó, 2, 4, 6 e 8. Beleza? É isso aí, dessa forma eu me despeço de vocês. Eu espero que essa videoaula tenha acrescentado alguma coisa para o seu aprendizado. A gente se vê na próxima. Valeu, falou!